Boa tarde, os ouvintes. Sim, essa é uma época que temos outras doenças sazonais, né, que se juntam à dengue. Então, temos doenças respiratórias bem importantes que muitas vezes levam as pessoas à internação, que os sintomas, eles se confundem, né? Algumas doenças respiratórias, como a gente teve o histórico COVID, eles também podem dar sintomas gástricos, né? Gástricos intestinais, que a gente diz. Dor abdominal, pode ter vômito, pode ter diarreia. Então, nesse período, todos os sintomas devem ser bem avaliados e, claro, que se a pessoa reside numa área onde tem sabido, né, casos de dengue, e como o nosso município a gente já considera todo ele infestado, a gente tem que investigar todas as doenças. Mas temos que lembrar também que algumas pessoas às vezes podem ter, sim, os seus exames negativos para dengue, mas podem estar com outra virose importante nesse período, além da influenza A, influenza B, Covid, existe mais de 100 doenças respiratórias que podem estar circulando. Bom, Andréa, por outro lado, nós podemos dizer que o mosquito da dengue em Cachoeira está fora de controle? Olha, o que a gente pode dizer é que, como esperado, a gente não vai conseguir evitar novos casos nesse período, né? Porque esse é o período de sazonalidade. A partir da 16ª semana epidemiológica, que é mais ou menos a metade de maio, a gente sabia que os casos estourariam. Por quê? Por causa de uma avaliação prévia que tem, né, do número de casos, o número de vetores que são encontrados. Então, em todo o Rio Grande do Sul, este seria um momento que a gente teria mais casos. A gente, com certeza, vai ter mais casos confirmados, mas acreditamos que no fim do mês de maio ou metade do mês de junho, a gente tenha uma incidência menor, que os casos vão ser mais esporádicos, né? Porque as ações, elas surtem efeito. A gente tem as atividades da vigilância ambiental, né? Ainda mais agora a gente tem uma nova tecnologia aplicada, que são as ovitrampas. Então, se a gente pensar que uma mosquita, ela pode colocar 400 ovos, e se ela está contaminada, seriam novos 400 mosquitos que picariam, né, e contaminariam outras pessoas, a gente sabe que a gente já está evitando vários casos, né? Porque a gente não tem esse número nessa dimensão de casos confirmados no nosso município. Mas, infelizmente, a gente ainda tem pessoas, né, que não mudaram os comportamentos ainda. Não são todas as pessoas que ouvem as orientações e incorporam na sua rotina essa mudança de hábito. Este cuidar da casa, usar repelente ou repelente do ambiente, né? Virar os potinhos, limpar o pote dos pets, para muitas pessoas isso já faz parte da rotina. Levanta, se acorda, alimenta o pet, faz essa parte, revisa, escova os dentes, vai para o trabalho, isso já faz parte da rotina. E algumas pessoas, quando chegam no serviço de saúde, a gente pergunta, mas no seu pátio tem? Eu não lembro a última vez que eu limpei, não, mas eu acho que não tem. E do lado, tem algum foco, alguma coisa que possa ser combatido? Então, infelizmente, algumas situações a gente vê que ainda ocorrem porque as pessoas ainda não tiveram uma mudança de comportamento como deveriam. Assim como a gente vê outras organizações que poderiam estar fazendo algo mais também, talvez na parte educativa, ainda não estão fazendo. Então, os números vão continuar aumentando. Pois é, e olha, eu preciso dizer que contrair dengue, ter dengue, pegar dengue, use o verbo que quiser, não é uma coisa agradável. É uma coisa absolutamente nevrálgica, é uma coisa absurda. Primeiro, pela dor. Segundo, pelo desconforto. Terceiro, é por tudo de ruim. Né? E eu lembro que ali na minha quadra, um vizinho, nós temos um matagal na esquina, né? Um dos vizinhos até começou a limpar um terreno baldio que está lá, mas está difícil. É uma área muito grande. Um dos vizinhos teve dengue, avisou todo mundo. Logo depois, mais gente teve dengue, e assim nós fomos, toda a quadra acabou infectada por dengue. Né? Tivemos ali o fumacê passando 2, 3 vezes por dia naquela região ali. E mesmo assim,
na Páscoa, no domingo de Páscoa, no HCB, pelo menos de cada 8 pessoas, cada 10 pessoas que estavam lá, 7 ou 8 estavam com sintomas de dengue e pelo menos mais de 5 positivaram. Então, nós Sim. temos aí um problema sério. Este é o número que a gente já está chegando no topo. A gente espera que a partir das próximas semanas a gente consiga começar a diminuir, mas estamos sim num período em que da UPA, do hospital, das unidades de saúde, diariamente são notificados entre 20 casos, né, a 25 casos de pacientes com sintomas suspeitos de dengue. E destes, alguns 8 por aí já são casos confirmados. Então, a gente imagina que sim, muitas pessoas estão fazendo a sua parte, né? Não fazem todos os dias, mas se uma vez por semana, durante o final de semana, vai dar uma limpada na casa, e consegue fazer uma geral no pátio. Mas o ideal seria diariamente e principalmente depois dos dias que tem chuva, né? Ou que fica muito úmido o pátio. Assim, a gente tem dias de umidade, não tem a chuva, mas a gente tem dias de umidade que pode proporcionar a proliferação de vários insetos. Então, a gente tem que lembrar como age o mosquito, que é uma das partes que a educação em saúde sempre comenta, para a pessoa poder combater, né, este vetor a partir do que conhece. O lugar que gosta de abrigar os ovos, né, o horário que gosta de circular mais. Então, essas informações que a gente passa é para nossas ações da vigilância ambiental, mas também que a população saiba para se proteger. Fechar a casa mais cedo, usar telas, principalmente as casas com idosos, crianças, né, pessoas que já têm comorbidade, são pessoas, né, que usam medicação, podem ter a saúde um pouco mais debilitada, que faça de rotina esse cuidado, né? Essa barreira física do mosquiteiro, da tela na janela, era uma coisa que a gente tinha antigamente, mas que se perdeu com o tempo. Andréia, boa noite, é Tomás. Eu ouvi uma informação um tempo atrás que o mosquito da dengue, o macho ou a fêmea, eles têm um período específico em que eles picam o ser humano. É no início da noite, é de manhã. Qual é o horário mais propício e que daí as pessoas devem redobrar o cuidado? Sim, nós temos então a mosquita, né, que ela vai atrás das pessoas para picar o sangue, é só ela que faz isso. O mosquito, ele não é homófago, que a gente chama, né? É a mosquita porque ela, quando está na época de fazer a postura dos ovos, ela vai até ela conseguir uma quantidade X de sangue para ela poder colocar os ovos. Então, em 100 metros, mais ou menos, ela vai em várias pessoas. E eu gosto de lembrar também que às vezes a gente sente a picada, bate, espanta e ela vai para a próxima pessoa, e ali ela não fica muito tempo, vai para a próxima. Então, enquanto a gente está acordado, a gente está se debatendo, espantando. E normalmente essa atividade ela faz no início da manhã, a partir das 5 horas por aí, começa a movimentação das mosquitas, e no final da tarde, a partir também das 17h30, 18 horas. Então, são esses 2 horários que a gente sabe que a mosquita circula mais. E o que a gente tem que lembrar? Que nesse período a gente está se deslocando para o trabalho, ou levando a criança para a escola, ou chegando do trabalho. Então, a gente tem que ter uma barreira, além do repelente dermatológico, assim, que a gente passa na pele. A gente pode usar os hábitos de fechar o ambiente mais cedo, fechar a casa mais cedo, antes que eles comecem a circular. Claro que um ou outro vai ficar no domicílio, eles podem ficar embaixo de uma mesa, atrás de uma geladeira. Então, quando a gente fala de fechar a casa mais cedo, é dar uma circulada, dar uma espantada antes. Se quiser usar o produto, que use o produto inseticida que está regulado, né, para vender para a população em geral no comércio, e fazer o uso nos horários, então, em que pode ter a circulação desses vetores, desses mosquitos. Fechar a casa mais cedo, ter o cuidado, entra, fecha a porta, passa, né? Então, que todas as pessoas na casa tenham esse cuidado. Fecha a casa, vai entrar no quarto, fecha a porta. Eu lembro que isso foi um hábito na nossa infância, né? Os pais
colocava o veneno que tinha disponível e para entrar dentro do quarto a gente entrava correndo, fechava a porta, porque na hora que ia dormir e deitar, a gente já sabia que o que foi possível foi eliminado, né, com a ação de atrás do guarda-roupa, embaixo da cama, ser colocado o inseticida ou ser só com pano mesmo espantado, para depois fechar as janelas e fechar as portas dos cômodos. E isso, às vezes, a gente não valoriza, mas também é uma forma eficaz. Nós temos alguma possibilidade, Andréa, de termos vacina? Porque me parece que hoje, para um controle efetivo da mosquita, da dengue, enfim, seria a vacina, né? Na verdade, a vacina, a gente sabe que ela foi incorporada por um grupo prioritário, né? Então, de 10 a 14 anos, é a prioridade de pessoas para receber as doses que a gente teve disponível, né, no Brasil, nas cidades prioritárias, que essas cidades eram escolhidas porque tinha o maior número da população, a mais de 100 mil habitantes, tinham mais casos de óbitos, mais internações por dengue. Mas, nestes municípios, essas doses acabaram ficando paradas, né? Não tinha a busca desejada, e aí começou a ser disponibilizado para outros municípios. Elas começou a ser remanejadas, e inclusive o Rio Grande do Sul, algumas cidades receberam as doses. Mas, toda vez que nós fizemos oficialmente o questionamento, a gente ainda não se enquadrava nos critérios para receber essas doses que estão disponíveis, né? Que já foram compradas e já foram distribuídas. O que a gente tem é a possibilidade de uma nova vacina ser incorporada no SUS, e aí talvez a gente tenha uma distribuição maior entre os municípios e talvez a gente se encaixe, a gente não sabe quais vão ser os critérios, mas talvez sim a gente se encaixe para receber as doses. E a gente gostaria que assim que tivesse as doses, elas fossem um complemento, né, no combate à dengue, e que as pessoas fizessem fila para receber as doses. Provavelmente não vai ser para toda a população, né? Vai iniciar com um grupo prioritário, mas que esse grupo prioritário seja todo vacinado do nosso município. Mas os cuidados de combate ao vetor não pode acabar. Porque se não tivesse o mosquito na zona urbana, nós não teríamos dengue. É comum ter os mosquitos nas árvores, né, na mata, não tem como entrar nesses lugares para combater o mosquito. Mas se a gente traz o habitat, uma condição fácil dele se procriar, de se proliferar na zona urbana, a gente está trazendo junto a doença. Então a gente tem que eliminar o foco do mosquito. Não é tão difícil, mas tem que ser diariamente, que se a gente não tiver um mosquito, não tem como a doença ser passada de uma pessoa para outra. É só através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente tem outros mosquitos circulando, mas é este somente que transmite a dengue na zona urbana no Brasil. Quem está com dengue pode tomar a vacina da influenza ou precisa esperar? Ou quem já teve dengue, qual a recomendação da saúde em relação a isso? Bom, para receber a vacina da influenza, a gente só diz que não pode estar com febre no dia, né, da aplicação. Pode estar usando antibiótico, pode ter tido febre um período antes, né, pode estar em tratamento para outras doenças, pode estar na fase já de recuperação da dengue. O que a gente não gosta, por que a gente não recomenda que a pessoa vá na fase aguda fazer a dose? Porque vai relacionar os sintomas à aplicação, né? Se uma pessoa amanheceu num dia com febre, daí acha que melhorou, aí resolve, não, vou aproveitar hoje à tarde e vou fazer a vacina. A gente pede que não, porque se tiver alguma reação da própria condição que deu febre na manhã, vai relacionar com a aplicação da dose, né, que recebeu de tarde. Então, a gente só pede que as pessoas numa fase aguda de uma infecção evitem, para não relacionar o evento que está né, que está sentindo sintomas a um evento adverso da aplicação da dose. Porque a gente já sabe que a vacina é segura, ela é de vírus mortos, atenuados, não se pega
gripe da aplicação da vacina, não se fica doente. O que acontece no Rio Grande do Sul é que nós somos um estado que tem mudanças de temperaturas e tem vários vírus circulando porque a gente se aglomera, fecha a casa, fica em transportes fechados, e isso são sintomas que todos vão ter no Rio Grande do Sul, senão nenhuma criança, nenhum idoso, nenhum alérgico teria condições de receber nenhuma dose de vacina, né? Então é o contrário, as pessoas que têm mais chances de adoecer, que estão sendo grupos prioritários, devem receber a vacina o quanto antes. O ideal é quando nem tem frio, lá no início da campanha, para quando o pico da vacina ser o máximo de proteção, é quando a gente já está tendo que fechar a casa e se aglomerar por causa do frio e estar em ambientes mais fechados. Tá certo, então. Obrigada, Andréa Santos, pela participação aqui no nosso Conexão 99. Disponha sempre dos nossos microfones, principalmente nessa questão que é tão séria como a dengue.